Os golpes de Estado, sejam truculentos, sejam suaves, sejam de quinta ou de primeira geração, que seria o golpe militar, eles sempre produzem réplicas, né? É como os tremores de terra, como aquele que aconteceu lá no Equador há pouco tempo. Houve aquele primeiro, né, de 7,8 na escala Richter, e depois vieram aquelas réplicas menores. Então já se fala como segundo golpe, no caso de haver realmente a assunção do vice Temer à presidência da República, com a aprovação do impeachment, se cancelariam ou as eleições municipais de 2016 ou a eleição presidencial de 2018. Vejamos o que é que vai acontecer, porque o grande temor aí é o Lula, né? O Lula disparar como o grande vencedor dessa coisa toda, apesar de tudo, porque ele continua a ter grande popularidade e tudo indica que o governo Temer será um governo fraco e terá de adotar medidas muito virulentas para superar a crise que eles dizem econômica ou a crise política. Seja como for, é interessante aqui ver este livro que eu estou relendo, né, pela terceira ou quarta vez, A Era Vargas, de José Augusto Ribeiro. Então, o que é que diz este livro a propósito, né, do suicídio de Getúlio Vargas e o que é que aconteceu com o vice, o Café Filho, que também traiu o presidente da República e comandou o golpe praticamente. Sem o vice, o golpe contra Getúlio jamais teria funcionado. De todas as maneiras, o que é que diz o Zé Augusto Ribeiro? Olha como é interessante, né? E como a história muitas vezes se repete. A crise de agosto de 54 foi, apesar de tudo, um triunfo da legalidade. Além de evitar a guerra civil e resgatar a honra do presidente, o suicídio de Vargas impediu que o desfecho da crise fosse um golpe. Enquadrou os limites constitucionais, o governo de seu sucessor, Café Filho, garantiu o funcionamento do Congresso e assegurou as eleições de outubro daquele ano de 54, eleições para o Congresso Nacional, e a eleição presidencial que ocorreria no ano seguinte, de 1955, que muitos queriam cancelar, inclusive Carlos Lacerda, que era sempre o chefe golpista entre os civis. Então, o que diz mais este livro da Era Vargas? Que apesar do poder que tinha todos aqueles golpistas, os golpistas foram incapazes de privatizar, né, a Petrobras e de revogar os direitos sociais que tinham sido obtidos pelos trabalhadores no governo Getúlio Vargas, ao longo dos governos Getúlio Vargas. E por quê? Porque justamente aconteceu que essas conquistas estavam tão fortes, né, já tão consolidadas, que o presidente golpista não foi capaz de revogá-las.